tenho um amado discípulo chamado Robson, que teve que fazer uma cirurgia de coração e teve que trocar uma válvula, e com isso ele teve que serrar aqui e completamente para que tivesse abertura para que os médicos pudessem entrar, literalmente fazer essa cirurgia de coração. Ele é um rapaz novo, 30 e poucos anos, e ele confessou para mim dizendo que ele escuta. Quem está de fora não escuta não, mas ele escuta a válvula, ele escuta o som, o sopro. Cada respiração, ele escuta cada batida. Deus tem mexido muito com a vida dele, tem feito uma obra linda, não só nessa cirurgia física, mas o que nós temos visto juntos diante do Senhor, que o mais importante foi a cirurgia no coração espiritual dele. A cirurgia física, o ele ouvir, a respiração dele faz ele todo dia se lembrar e toda hora: eu só respiro por misericórdia de Deus. Eu só continuo vivo por misericórdia de Deus. Assim como Jacó foi tocado na sua coxa e para o resto da vida dele ele ficou manco, e ele, não sei se puxava a perna ou não podia se apoiar direto, mas a palavra fala que ele ficou tocado e virou Israel, deixou de ser Jacó para ser Israel, príncipe no povo de Deus. Deus sabe como tocar cada um de nós. Ele sabe o que fazer na nossa vida para que nosso coração permaneça quebrantado, contrito, como eu costumo dizer, pianinho diante de Deus. Deus usa situações familiares, Deus usa até enfermidades, Deus usa situações comerciais, falências até, Deus usa decepções, frustrações, dificuldades, para que o nosso coração seja maleável, quebrantado diante do Senhor. Não resista, não esperneie, não seja alguém empedernido que resista ao tratamento, mas seja um homem ou uma mulher, um jovem que escancara o coração. Não oculte nada nesse diagnóstico que o Senhor está nos dando. Nessa segunda parte da manhã, vamos trabalhar ainda com a nossa consciência. O intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa. Queremos entrar nessa parte da consciência. Abra o texto de Hebreus 4, é um texto muito forte. Todos nós que já passamos por cura da alma e libertação, temos um pouquinho de ensino sobre isso. Ele nos fala que nós somos espírito, alma e corpo. E aqui, quando o apóstolo que escreveu Hebreus, não sei se foi Apolo, quem foi, mas Hebreus 4, ele nos fala que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir e separar alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir, revelar os pensamentos e propósitos do coração. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vou te contar um segredinho que não é mais segredo. Deus vê tudo. Não há
como ocultar algo diante de Deus é bobagem. Desculpe, eu digo para mim mesmo, é ridículo. Precisamos, diante do Senhor, nosso coração completamente descortinado. Ele que julga as intenções, as disposições do coração. Não há ninguém que possa se esconder. Tudo está nu, descoberto diante dos seus olhos. A palavra nos fala que nós, como homens e mulheres, nós somos formados por Espírito, onde está a nossa intuição e onde está a nossa consciência. A comunhão e também depois a nossa alma, onde está a nossa vontade, emoções e intelecto, e todos nós conhecemos o nosso corpo, onde estão os 5 sentidos: a audição, a visão, o nosso paladar, o nosso olfato, o nosso tato, todos esses sentidos do nosso corpo bem conhecido, os sentidos da nossa alma são bem conhecidos, a nossa vontade, decisão, a parte da nossas emoções e sentimentos, todos nós conhecemos bem e trabalhamos com elas diariamente. Também todo o raciocínio, todo o intelecto que está na nossa mente, toda essa parte da nossa alma é bem desenvolvida e bem conhecida. O que às vezes nos passa ainda, nós somos muito primários, desculpe assim falar, nós estamos ainda no primário, não chegamos nem no ginásio, desculpe, sou da geração passada, nem no segundo ensino médio, segundo grau, ensino médio, nem sei como é que se chama hoje. Nós estamos ainda nas primeiras classes, quando se refere ao conhecimento e à função do Espírito. A palavra fala e nos revela que quanto ao nosso espírito, em nosso homem interior, espírito, alma e corpo, estou falando do espírito do homem, ele recebeu do Espírito Santo de Deus, ele foi regenerado, ele foi recriado, recebemos uma nova criatura, como é que eu vou dizer, somos uma nova criatura no nosso espírito. Ali agora o nosso espírito recebeu a habitação e senhorio e governo do Espírito Santo, e por essa razão agora nós somos regenerados e nós somos nascidos do alto. Isso é o que acontece no nosso homem interior, que a Bíblia chama do nosso espírito. Como envolve isso? Até onde chega isso? Rapidamente, repetindo aqui, a palavra nos fala que o nosso homem interior, estou falando do espírito do homem, as principais funções, onde nós vamos entrar principalmente na consciência, mas a intuição, que é a função do espírito, onde nós temos o conhecimento por revelação, conhecimento intuitivo de Deus, onde nós não precisamos do intelecto em primeiro lugar, nem das emoções, nem da própria vontade, da alma, mas onde nós conhecemos a vontade de Deus, Espírito. Ali também a revelação de Deus, o mover do Senhor, nós percebemos pelo Espírito Santo de Deus em nosso espírito, como nós precisamos ser sensíveis a Deus. Vou dar um exemplo simples. Ontem o Luiz começou a palavra falando do reino, falando de Atos, trazendo uma palavra clara, apontando para aquilo que viria depois, e ele nem sabia o que viria na palavra direita. Cada cântico que ministramos pelo Espírito Santo de Deus, trazendo toda a palavra e graça sobre o sangue, tanto ontem como hoje, sobre o nosso coração, sobre a alegria do Espírito, trazendo direcionamento, a sensibilidade na vida do Dani e dos irmãos, na direção. Que cântico, quando, como entrar, que fazer.
Nós precisamos crescer nessa sensibilidade do Espírito, de andarmos, nos movermos no Espírito Santo de Deus. A nossa mente ajuda apenas a entender, mas nossa compreensão não é na mente em primeiro lugar, é no nosso espírito. Na comunhão, é a capacidade do nosso espírito de se unir com Deus, de ser um com o Espírito Santo de Deus. É ali onde nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, como disse o texto conhecido de João 4:23, Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Romanos fala que ali também nós podemos servi-lo, vamos ver esse texto. Consciência, que é onde nós vamos entrar ainda nessa segunda parte da manhã, é a função do discernimento do certo e do errado, não pelo conhecimento acumulado na minha mente ou da experiência, mas por julgamento direto, espontâneo, ditado pelo Espírito Santo de Deus. Toda essa palavra depois está no PowerPoint, você pode pegar tanto no pendrive como baixar nas páginas, podemos colocar depois na página da igreja. Então você pode baixar livremente, pode usar, ministrar. Só peço para não alterar, mas você pode usar, é propriedade do reino de Deus. Vou trazer 3 versículos aqui, alguns versículos que vai te ajudar nessa compreensão, na função do Espírito da nossa consciência. Olha só o que diz em Romanos 9:1. Digo a verdade, diz Paulo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Há um testemunhar interior, está certo, está errado, não é bem assim, algo não está bem. Eu costumo dizer, às vezes até o conteúdo está correto, a palavra está correta, mas atrás o espírito está errado. Eu costumo brincar, às vezes eu dou uns aleluia, amém, e a Marta me pergunta, isso aí parece mais murmuração do que adoração. Amém, aleluia. A palavra é bíblica, aleluia, amém é bíblico, mas o que está no conteúdo, no bojo, não é verdadeira adoração. Às vezes a situação está tudo certinho, aparentemente tudo corretinho, mas o Espírito Santo diz, tem algo errado aqui. Parece aquele alerta, aquele sinal de alarme, algo está errado. Quando o Espírito Santo te fala isso e te mostra, não despreze, seja sobre ti mesmo, seja sobre os outros, seja atento. 2 Coríntios 1:12, Paulo disse, a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, temos andado diante de Deus e dos homens. Às vezes ninguém vê que fizemos algo de errado, mas o Espírito Santo diz, John, não foi bem certo isso. O exemplo que tu deste não era bem assim. Às vezes temos uma tendência, eu tenho uma tendência de aumentar um pouco, de querer colorir, não digo que isso é algo que eu faço conscientemente, mas graças a Deus, pela Marta, pelos meus filhos, eles me ajudam. Olha, João, não é bem assim, hein? Tu te esqueceste, eu me esqueci, não me lembrei. E às vezes nós falamos algo aumentando, colorindo, exagerando, e o Espírito Santo nos fala pelo nosso espírito, nossa consciência, nós devemos ser corretos, irrepreensíveis, precisos. Estou falando para mim. Dessa maneira fica mais claro que essa função do Espírito na nossa consciência é esse testemunhar, é esse referencial que vai nos falando do que está certo, do que está errado, da maneira, da forma, do lugar, vai nos revelando, mesmo que ninguém vê nada e ninguém diga nada, no nosso interior
à luz do Espírito Santo. A comunhão, falando que Deus é Espírito, como já citei, Romanos 1,9 fala, porque a Deus, a quem sirvo em meu Espírito. Não posso servir a Deus apenas na minha alma. A alma e o corpo são instrumentos para o serviço do Espírito. Mas todo e genuíno serviço espiritual, presta atenção, tem que vir de dentro para fora. Não adianta agitação da alma, não adianta empolgação da alma, não adianta apenas o mover do corpo. Tudo isso tem que ser fruto de dentro do Espírito Santo, no meu espírito. Essa vontade também, Coríntios nos fala, 1 Coríntios 2, Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscrutam. Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito Santo de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus e perscruta, conhece até as profundezas de Deus. Aumenta em nós nessa manhã a percepção do Espírito. Aumenta em os discípulos nessa manhã uma consciência clara, aguçada das coisas de Deus. Nos revela, Senhor, uma comunhão mais íntima, como homens e mulheres espirituais e cada vez mais maduros, do andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, discernindo as coisas do Espírito, falando coisas espirituais, conferindo as coisas do Espírito, profetizando o que vem do Espírito, edificando uns aos outros. Nós queremos crescer na graça e no conhecimento espiritual como discípulos maduros. Por essa razão, queremos ter uma consciência boa, clara diante de Ti, Senhor. Dessa maneira, nós precisamos compreender, e Deus tem nos trazido essa revelação. Queria pedir, Dani, pode vir aqui de novo, pega teu violão, me ajude aqui, você já vai entender o que eu quero te fazer ministrar no meio. Nós precisamos entender que todo pecado e pecados, ele vai nos levar a não é apenas um sentimento, mas é algo real. O pecado sempre nos leva à culpa, condenação e acusação. Sempre o pecado nos leva nessa dimensão. E tudo isso nos leva a ter uma má consciência. Por que o guardar uma boa consciência é crucial? Porque a má consciência é consequência de acusação, culpa e condenação, é consequência de alguma forma de pecado ou pecados em nossa vida, e isso afeta todo o nosso ser, retira a alegria, nos faz andar pesados, curvados, sobrecarregados, preocupados. A palavra nos fala que há um recurso de Deus. Um dia o Filho de Deus, o Verbo eterno que se tornou carne, Cristo Jesus, o Filho amado, subiu à cruz. E o texto de Hebreus, podemos ver esse texto de Hebreus 9, versículo 14, nos fala que muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno assim mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O texto de Hebreus 10, 19, ele nos fala, tendo pois intrepidez, irmãos, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, olha aqui, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O sangue de Jesus, derramado sobre os pecados, sobre culpa, condenação e acusação, que gerou toda a má consciência, agora em nome de Jesus, o sangue nos perdoa e nos traz a boa consciência. Você diz amém? Amém. Nessa manhã, Senhor, abra os olhos do nosso coração, para nunca mais esquecermos do valor do teu sangue. Tu, Filho de Deus vivo, amado Jesus, tu que deste a tua própria vida e derramaste o teu coração naquela cruz, verteste o teu sangue pelos nossos pecados, para nos lavar e nos purificar, não somente na porta, mas por todo o caminhar nosso. Só há uma razão que nos torna aceitos e aceitáveis diante do teu trono, é o teu sangue. Nada muda, somente o teu sangue, Jesus. Nós te louvamos, Pai. Obrigado, Daniel. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Estava olhando o Reginaldo aqui. Alguns de vocês já passaram por essa experiência, certamente, mas quando eu falo sobre isso e canto essa canção, que nós somos limpos, alvos mais que a neve, eu sempre rio um pouco quando eu penso no contexto nosso aqui do Brasil. Você às vezes tem que ir lá para o sul para ver um pouco de neve, e aquela neve fininha que quando cai já desaparece. Mas em Nova York não é assim. Na Suécia, onde eu nasci, onde me criei como menino, eu me lembro da cena nítida, ao acordar de manhã e aquela neve que cercou e que encheu todo o arredor da casa, a mata, as árvores, o campo que estava sujo pelo lodo, pela lama, agora parece que se revestiu de uma vestidura branca, impecável. Há um cheiro de neve, eu não sei explicar, quem sabe, sabe. Há um frescor, algo que te traz um revigor. Se isso vale para o natural, quanto mais o espiritual de Deus, onde a nossa consciência é lavada pelo sangue do Cordeiro, nos torna agora dignos para servirmos ao Deus vivo. Não é pelo que eu sou, pelo que eu fiz, pelo que eu faço, pelo que eu deixei de fazer, é somente por uma razão. Isso vale para a porta da entrada. 1 Pedro 3,21 fala a respeito da nossa consciência lavada e limpa nas águas do batismo. 1 Pedro 3,21, ele diz: a qual, figurando o batismo, a questão do dilúvio de Noé e da arca, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que nos foi dado pelas águas do batismo. Na porta da entrada, você entra através do arrependimento, fé,
batismo em Cristo, batismo no Espírito Santo, aleluia. Há um lavar regenerador e renovador pelo Espírito Santo nas águas do batismo, e você entra pelo caminho. Mas também, como acabamos de falar, há um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus, pelo qual você caminha todos os dias no caminhar em Cristo Jesus. Tanto a porta como o caminho, aleluia, é através do sangue, para ter acesso diariamente ao trono da graça de Deus. Amém? Aleluia! Amém! Nada além do sangue. Não importa, eu já tenho 40 anos de fé desde que me batizei. Eu quero dizer para ti que não mudou nada desde o primeiro dia que eu passei pelo batismo como um menino de 9 a 10 anos. A única razão pelo que eu tinha acesso ao Pai era pelo sangue do Cordeiro. Depois de 40 anos, a única razão pelo qual eu me aproximo a Deus não é pelos 40 anos de fé, não é pelo conhecimento espiritual, não é pela leitura, não é pelos discípulos, não é pelo encargo, não é pelo ministério, é somente por uma razão: pelo sangue bendito daquela cruz. Por isso mesmo, quando eu me sinto imperfeito, mesmo quando eu me sinto até acusado pelas falhas que ainda vejo na minha vida, pela minha vergonha, não são elas que me impedem, porque eu sei que mesmo os erros, as faltas, o aquém ainda que falta, é o sangue que me dá acesso todo dia diante do trono, e eu entro ousadamente, confiadamente, na palavra, na oração, na intimidade com Deus. Não porque eu já alcancei tudo, mas porque o sangue perfeito de Cristo alcançou esse acesso sempre, diário, contínuo, diante do Pai. Amém? Deu para entender? Oh, Jesus. A palavra nos fala de alguns aspectos negativos sobre a consciência. O texto que lemos ontem, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, se perdem em loquacidade frívola, conversa tola. E essa palavra admoestação, como já citei, é uma ordem militar, é um mandamento que precisa ser obedecido. Atenção, cuidado com o coração, com consciência e com a fé. Dessa maneira, nós precisamos sair fora de toda e qualquer discussão sem valor, conversa fútil, inútil, vazia. Não é do nosso agrado essas coisas. 1 Timóteo 1,18 fala: este é o dever que te encarrega o filho Timóteo. Combate o bom combate. Qual é o combate? Guardando o coração, guardando a consciência e guardando a fé, puro e limpo diante do Senhor. Porque algumas pessoas, tendo rejeitado, preste atenção, eu digo isso com tremor e temor, tem momentos que conscientemente nós podemos rejeitar a boa consciência. O Espírito Santo nos fala, nos alerta pela palavra, pela oração, pelo louvor, por alguma pregação, pelos irmãos, pelo discipulador, pela família, mas a gente vai escanteando, rejeitando. Não faça isso em nome de Jesus. Seja sempre sensível, cuidadoso. O Espírito Santo, ele não impõe, ele vai alertando, denunciando, falando. Oh Jesus. 1 Timóteo 4,2 fala pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado até a própria consciência.
Eu sempre li esse texto e achava que era algo assim para uma apostasia final, quando nada mais havia de fazer, porque era completamente cauterizado. Mas eu comecei a descobrir que às vezes podemos cauterizar determinadas áreas, aspectos, e nós precisamos ter o cuidado disso. Não é a cauterização completa da fé de maneira a se desviar completamente. Nós estamos falando aqui para discípulos, mas pode ter áreas na tua vida, situações, que em determinadas coisas Deus tem te falado a respeito de perdoar, como eu falei, de amar, de obedecer determinadas coisas, mas nós ficamos endurecidos, cauterizados, insensíveis, anestesiados. Nesse semestre tive o privilégio de passar por um tratamento de canal num dos meus dentes. E eu não digo isso para te apavorar, eu digo isso para te escovar os dentes bem direitinho. Mas olha, nunca mais eu vou demorar de ir no dentista. Eu comecei a sentir aquela dor, e sabe? Sou macho, né? Aguento um pouco mais. Tinha muita viagem, muita coisa, fui postergando. Tem coisa que você não pode postergar. E quando eu finalmente fui no dentista, estava com problema no canal, tinha atingido um canal. Descobri que esse dente tinha 3 canais. Tem outros que tem 4, mas esse tinha 3. Pelo menos me livrei de um. E eu pensei assim, esse vai resolver em meia hora, está tratado. Ela disse, vou ter que te fazer uma anestesia, John. Eu nunca tomo anestesia. Fala, trata a cara ali, pronto, vai embora. Ela pegou aquela injeção assim. E eu olhei para aquele negócio ali e disse, até vou olhar para o lado. Aí eu sei. Aí ela começou a mexer, está sentindo alguma coisa? Mas. Aí ela começou a mexer. Aí tem um negócio lá que eu descobri que é tipo de uma lima que tu tem que perfurar lá dentro e arrancar a raiz. Cada vez que botava para dentro daquele negócio, eu parecia que estava lá na minha alma, assim, lá no meu âmago. Eu disse, nossa. A terceira vez ela foi mexendo e disse, não estou sentindo nada. Eu fiquei insensível, cauterizado. Nem precisei anestesia nas últimas vezes, porque já estava tratado, não havia mais bactéria, não havia mais cárie, mas também não havia mais sensibilidade. Naquele dente, não sinto mais. Qual é o teu dente que tu não sente mais? Alguma coisa cauterizou, algum relacionamento com o irmão, alguma área que Deus já tem te falado e tu vai resistindo, lutando, aí de repente, nem me incomoda mais. Que? Cuidado, quando não me incomoda mais a palavra de Deus sobre aquela área que tu foi desobediente, é perigosíssimo, não é bom não. Significa que tu perdeste a sensibilidade. Atenção. Oh, Jesus. Tito fala de que todas as coisas são puras para os puros, mas a mente como a consciência deles estão corrompidas. Em nome de Jesus. Ora comigo. Estamos quase encerrando para o almoço, mas que o Espírito Santo denuncie qualquer área que de alguma maneira o Senhor tem insistido contigo, tem te falado através das autoridades que te servem, os irmãos, os companheiros, mas tu tem ficado cauterizado. Hoje o Senhor diz, por misericórdia, eu vou te fazer sentir de novo.
Não para que tu tenha dor somente ou vergonha, mas para que tu seja curado. Venha à luz agora, no teu interior, qualquer área que o Espírito está denunciando que tenha havido desobediência, rebeldia, independência, pecado, dureza. Agora pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, colocamos essas áreas debaixo do teu sangue e imediatamente queremos corrigir, tratar, pedir ajuda aos irmãos, não ficar com isso encoberto, escondido, mas queremos corrigir. Nesse teu check-up espiritual para nós, Senhor, queremos ser completamente libertos em nome de Jesus. Para concluirmos nessa manhã, eu consegui nos arquivos uma fotografia de Paulo. Tem o testemunho dele aqui. É brincadeira, né? Só para desopilar um pouco. Paulo fala que dou graças a Deus, desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Ele diz: irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Atos 23, no texto de Atos 24:16, ele diz: por isso também me esforço. Olha só, há uma diligência, há uma escolha, há um empenho de sempre, continuamente andar com a consciência pura e limpa diante de Deus e também diante dos homens. Aleluia. E a palavra fala para os diáconos aqui em 1 Timóteo 3:9, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Nós precisamos continuar a andar diante do Senhor no nosso serviço como discípulos, no nosso serviço, no encargo que temos recebido do Senhor como diáconos, presbíteros, o dom de Cristo, como profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, em que nível for, em que cada localidade, em que esfera que Deus me colocou, no cuidado de uma vida, no cuidado de um rebanho. Tantos aqui, colegas, pastores de tantas localidades aqui, eu quero te convidar, querido companheiro, a nós conservarmos o serviço da fé com a consciência pura e limpa, para que possamos completar a carreira, guardando a fé, combatendo o bom combate e receber do Senhor a coroa da vida. Você diz amém? Nessa manhã, Jesus, onde concluímos esses trabalhos até aqui, nós queremos, nesse período agora de almoço, onde vamos também fortalecer o nosso físico, depois desse massacre na nossa alma e no nosso espírito, um massacre santo, onde fomos revirados de fora para dentro, de dentro para fora, e fomos expostos diante da luz da Tua Palavra. Senhor Jesus, queremos remir o tempo, queremos aproveitar para orar, queremos aproveitar para nos reconciliar, para perdoar, para tratar. Esse retiro de 24 horas intensamente vividos diante de Ti, Senhor amado, é um viver perigoso para a carne, para o diabo, para o mundo, para os demônios, porque eles estão sendo denunciados na nossa vida. E a Tua luz, a Tua alegria do Espírito, como gratidão e louvor pela Tua obra na cruz, pelo Teu sangue derramado, nos traz gozo, regozijo diante de